Eu nunca dei muita atenção para a história de estrada mal assombrada. Desde moleque eu ouvia meu pai falar de trecho perigoso, curva da morte, ponte que puxa carro para baixo, mas sempre colocava tudo na conta de cansaço e imaginação. Caminhoneiro roda de madrugada, dorme mal, come qualquer coisa, a cabeça começa a inventar assombração. Era isso que eu pensava, até a noite em que eu descobri que tem coisa na estrada que não é invenção, e que a ajuda nem sempre vem de gente viva. Eu já rodava há muitos anos. O caminhão era praticamente a minha casa. Foto do meu filho colada no painel, uma imagem de santo presa com fita, casaco jogado no banco do carona, uma coberta surrada na cama atrás. Eu conhecia mais posto, borracharia e restaurante de beira de pista do que rua da minha própria cidade. Naquele mês eu tava numa fase ruim, muito frete puxado, pouco dinheiro sobrando. Minha esposa andava brava, com razão. Eu mal aparecia em casa, quase não via meu menino crescer. No fundo, eu pensava em largar tudo, arrumar um emprego fixo perto de casa, mas nunca tinha coragem. A estrada é um vício discreto. O frete daquela noite era simples no papel, levar uma carga de peças metálicas, pesadas, mas bem presas, até uma cidade pequena, depois de uma serra. Eu já fiz aquele caminho algumas vezes, sempre pela rodovia principal. Dava mais volta, mas era pista boa, bem movimentada, com posto de apoio quase de 20 em 20 quilômetros. Só que, dessa vez, o patrão resolveu ajudar. Se você cortar pela estrada antiga, chega mais rápido. O cliente está reclamando de atraso, não podemos perder esse contrato. Eu perguntei, essa estrada está boa? Ele respondeu daquele jeito que patrão responde quando só pensa na carga. Dá para ir. O pessoal aqui às vezes passa a noite. Depois completou, só não enrola, que essa entrega não pode atrasar. Dá para ir nunca é uma resposta animadora. Mas eu tava precisando de dinheiro, e a ideia de acabar o frete mais cedo, e talvez conseguir dormir algumas horas a mais me seduziu. Saí do pátio já em fim de tarde, céu limpo, o sol descendo atrás dos morros. A temperatura tinha caído, aquele frio seco que racha a boca. Pareci num posto antes da bifurcação para a estrada antiga para completar o tanque e encher a garrafa térmica de café. O frentista, um senhor magro, de boné desbotado, veio atender. Vai seguir muito ainda hoje? Ele perguntou, enquanto encaixava a pistola de combustível. Até Cruz Alta, e depois sigo para a Serra Negra, respondi. Vou cortar pela estrada antiga ali na frente. Ele parou o movimento na hora. Olhou para mim como se eu tivesse falado algo errado. Estrada antiga? Essa hora? Ué, falei, tentando parecer tranquilo. Dizem que economiza quase uma hora. Ele olhou para o horizonte, onde o sol já estava quase sumindo. Economiza mesmo. Mas tem coisa que a gente economiza e paga depois. Eu soltei um risinho. O senhor está falando de buraco, curva ruim ou outra coisa? Ele apertou os lábios, pensou um pouco, depois disse, se fosse só buraco, eu mandava o senhor ir sem medo. Buraco se enxerga, curva ruim se faz devagar. Essa estrada aí é diferente. Tem muito caminhoneiro que não passa por ela depois do pôr do sol. Por causa de quê? Ele respondeu quase num sussurro. Por causa da tal ajuda. Eu achei que ele estava brincando. Mas o rosto dele estava sério demais. Como assim? Ajuda? Ele recostou na bomba e explicou. Olho no chão, como se não quisesse encarar. Há muitos anos, quando só tinha estrada de terra por aqui, teve muito acidente. Caminhão sem freio, ônibus tombando em curva. Gente se perdendo na neblina, tanta morte acumulada que o povo começou a dizer que a estrada foi pegando aquilo para ela. E daí? Perguntei. Daí que, de vez em quando, aparece gente oferecendo ajuda onde não tem ninguém por perto. Gente sozinha, na beira da pista, ou grupo parado em lugar improvável. Falam com o motorista pelo rádio, pedem para encostar, chamam para olhar alguma coisa ali perto. Quem sabe? Diz que não era gente normal. E quem aceita, nem sempre aparece do outro lado. Ele deu uma fungada, como quem quer afastar pensamento ruim. Se for mesmo cortar por ali, faz um favor para mim, não aceita ajuda de ninguém. Nem se tiver cara de gente boa, nem se tiver criança no meio. Essa é a hora que a estrada pega quem está cansado demais para pensar. Eu dei de ombros, como quem não quer mostrar que se impressionou. Pode deixar, seu Nivaldo, ele completou. Pode deixar, seu Nivaldo.
Qualquer coisa eu mando um abraço para a estrada. Ele não riu, só terminou de encher o tanque, fechou a tampa do combustível e me desejou boa viagem, com um aperto de mão meio demorado demais, como se estivesse se despedindo de alguém que talvez não veja de novo. Subi na boleia, ajeitei o banco, conferi os retrovisores, dei partida. Enquanto o motor roncava, eu pensava que, talvez, história de estrada maldita fosse a maneira que o povo encontrou de desaconselhar motorista de passar por lugar perigoso. Mas, lá no fundo, alguma coisa pequena, quase silenciosa, começou a se mexer dentro de mim. Um medo antigo, da época de criança, quando minha mãe apagava a luz do quarto, e eu achava que alguma coisa morava debaixo da cama. Deixei o posto para trás, e peguei a rodovia principal por alguns quilômetros. Ainda tinha um restinho de sol, caminhão seguindo, carros passando de vez em quando, tudo normal. Quando cheguei na bifurcação, a luz do dia já estava morrendo. À esquerda, seguia a rodovia larga, cheia de placas. À direita, uma placa torta, quase coberta de mato, com letras apagadas, indicava o acesso para a estrada antiga. Eu reduzi, liguei a seta para a direita. Por um segundo, minha mão quis virar o volante para o outro lado, como se o corpo soubesse mais do que a cabeça. Mas a teimosia ganhou. Entrei. A diferença foi imediata. A textura do asfalto mudou. O pneu começou a sentir mais a irregularidade, pequenos solavancos. A mata se aproximou. As árvores, antes longe, agora pareciam formar um túnel natural em alguns trechos. Liguei o farol alto. A luz avançava uma boa distância, mas mesmo assim parecia pouco. A estrada ali não tinha iluminação, não tinha casa, não tinha placa nova. De vez em quando, surgia um poste velho, sem lâmpada alguma, só o tronco de concreto cinza cortando o céu. O rádio ainda pegava sinal no começo. Uma música tocando baixinho me fazia companhia. Eu mantinha a velocidade razoável, sem correr demais. Mas o corpo sente. Não é coisa de espírito, é instinto. E o meu dizia que tinha algo errado. Não demorou muito para a música começar a falhar. Primeiro, umas interferências rápidas, como se alguém passasse o dedo na antena. Depois, um chiado constante, engolindo a melodia. Eu troquei de estação. Chiado. Passei para outra. Chiado de novo, com uns estalos. Desliguei. O silêncio que ficou dentro da cabine não era silêncio normal. Era aquele silêncio pesado que parece ter peso, como se o ar tivesse ficado mais grosso para respirar. Só o motor, o som dos pneus no asfalto irregular e, de vez em quando, algum estalo do próprio caminhão. Depois de alguns quilômetros, a sensação piorou. Não sei explicar. Era como se eu tivesse entrando devagar num lugar esquecido. Aquela parte da estrada parecia ter sido abandonada pelo mundo. Nem bicho eu via correndo pro meio da mata. Nada atravessava, nada voava. Eu estava atento na pista quando vi o primeiro. Lá na frente, do lado direito, algo vertical, parado, na beira do acostamento. Achei que fosse um poste, mas, quando cheguei mais perto, os faróis desenharam a forma de um homem. Ele estava de pé, um pouco encurvado, mãos nos bolsos, chapéu de aba caída, jaqueta escura. Não parecia com alguém perdido. Parecia estar ali, esperando. Minha primeira reação foi reduzir um pouco. Quem sabe era alguém pedindo ajuda de verdade, privado de carona, numa estrada esquecida dessas. Mas, quando cheguei ao lado dele, alguma coisa dentro de mim travou. Eu sentei um gelo no peito, como se tivesse mergulhado numa água muito fria. O homem virou o rosto devagar na direção do caminhão. Eu não consegui ver o rosto dele direito. O chapéu fazia sombra justamente onde os olhos deveriam estar. Ainda assim, eu senti que ele me encarava. E então ele levantou o braço. Não rápido, não como quem faz sinal de carona. Lento, muito lento. Cada dedo parecia demorar para se levantar, como se estivesse duro, enferrujado. Ele não apontou para o caminhão, apontou para trás de mim, para a estrada que eu já tinha deixado para trás. Aquilo me deu um desconforto que eu nunca tinha sentido. Passei direto, fingindo que não vi, mas, assim que passei por ele, olhei no espelho retrovisor. Quase me faltou ar. Ele não estava no lugar que eu tinha acabado de deixar. Ele estava alguns metros mais perto do caminhão, como se tivesse dado passos enormes sem fazer barulho. Parado, de novo, braço abaixado, me olhando embora. Eu forcei meus olhos para frente, me recusando a encarar mais.
tentei convencer a mim mesmo que era ilusão, jogo de sombra, luz do farol. Mas o arrepio nas costas não passava. O tempo foi rodando, e a estrada parecia sempre igual. Curva, reta, curva de novo, mata dos dois lados. Sem placa, sem sinal de nada. Quando vi a segunda pessoa, o medo mudou de lugar dentro de mim. Dessa vez era uma mulher, do lado esquerdo. Vestido longo, clarinho, cabelo preso num coque frouxo. Ela tinha uma postura muito reta, muito certinha, as mãos juntas na frente do corpo, como se estivesse esperando na porta de uma igreja. Ela não se moveu quando os faróis a pegaram, apenas levantou o rosto um pouco, o suficiente para eu perceber que não tinha nada onde deveriam estar os olhos. Nada, nem sombra, nem brilho. Era só um buraco escuro. Meu braço arrepiou inteiro. Uma parte de mim queria pisar no freio, outra gritava para eu continuar. Eu continuei, só que, dessa vez, eu não tive coragem de olhar no retrovisor. Ainda assim, senti que ela não estava mais sozinha. Senti que aquele primeiro homem agora estava com ela, mesmo sem ver. Eu comecei a respirar mais rápido, mas tentava controlar. Motorista não pode se dar ao luxo de perder o controle por medo, mas tem medo que passa da parte do corpo e mexe na cabeça. Foi quando o rádio ligou sozinho. Eu juro que não encostei em nada. O botão continuava na posição de desligado. Mesmo assim, o aparelho acendeu, o display ficou vermelho e um chiado forte invadiu a cabine. Eu estendi a mão para desligar. No momento em que meus dedos encostaram, o chiado parou e entrou uma voz. Boa noite, amigo. Meu braço parou no ar. A voz não parecia de locutor. Não tinha aquela empolgação forçada. Era lenta, grave, rouca, como de alguém que fumou a vida inteira. E tinha eco, um eco estranho, como se a pessoa falasse dentro de um túnel. Quem está falando? Perguntei, sem tirar os olhos da estrada. Alguns segundos de silêncio, o tipo de silêncio que incomoda mais que barulho. A voz respondeu, enfim, a gente viu você passar. Passar onde? Perguntei, tentando ganhar tempo, como se fosse possível raciocinar com aquilo. Ali atrás. Pela gente. Você não parou. Meu estômago embrulhou. Pela gente. Não era por mim, era por nós. Eu não sou homem de se entregar fácil ao pânico, mas naquele momento senti meu coração bater no pescoço. Eu estou com pressa, respondi. Carregado. Não posso parar. A voz pareceu sorrir. Eu não ouvi o sorriso, mas senti. Pressa? Ela repetiu. Pressa é coisa de quem acha que sabe para onde está indo. Uma risada fraca, arranhada, misturada com um zumbido, tomou conta do rádio por alguns segundos. Depois, silêncio de novo. Eu pensei em desligar o aparelho, arrancar os fios, jogar pela janela. Mas qualquer movimento brusco pareceu perigoso naquela hora. Me limitei a continuar. O trecho seguinte era de descida suave, com curva longa. A lua apareceu mais alta, cortando alguns galhos das árvores. A luz dela batia em pontos da estrada, deixando outros ainda mais escuros. Foi nessa descida que vi o Fusca. Ele estava atravessado, metade no asfalto, metade no barranco, um pouco mais à frente. Um farol aceso, o outro apagado. Parecia ter rodado e ficado de lado. Pisei no freio. Com o caminhão carregado, a gente precisa pensar em tudo rápido. Distância, peso, terreno. Se eu freava demais, podia derrapar. Se freava de menos, podia bater. Consegui reduzir o suficiente para encostar no acostamento e parar com o nariz do caminhão alinhado com a traseira do Fusca. Liguei o pisca-alerta, o coração ainda acelerado. Em qualquer outro dia, eu teria descido sem pensar duas vezes. Ver se tinha vítima, ligar para a polícia, chamar socorro. Tem coisa que é regra de estrada. Mas naquela noite, nada parecia regra. Mesmo assim, a consciência pesou mais forte que o medo. Peguei a lanterna, chequei se o freio de estacionamento estava bem puxado, desci. O ar fora da cabine tinha outro cheiro. Um cheiro de terra fria, de mato úmido, com um fundo metálico que eu não identifiquei na hora. Não era só gasolina, nem óleo. Aproximei do Fusca devagar. A lataria estava amassada, mas não tanto. As rodas pareciam íntegras. Portas fechadas. Olhei pelo vidro. Nada. Nem gente, nem sangue, nem vidro quebrado. Só o banco rasgado e um crucifixo pendurado no retrovisor, girando devagar, como se alguém tivesse acabado de bater a porta. Me abaixei um pouco para ver melhor. Nada. Meu cérebro tentou achar uma explicação,
O motorista pode ter sido socorrido e deixaram o carro aí. Podem ter ido buscar ajuda. É só carro abandonado. Seria fácil acreditar em qualquer uma dessas explicações, se não fosse pela direção do farol. O farol aceso não apontava para frente. Estava levemente virado para o lado da mata. E onde o facho de luz batia, eu vi. Primeiro pensei que eram troncos. Vários troncos finos, altos, alinhados entre as árvores. Mas, conforme meu olho foi se acostumando, percebi que não eram troncos. Eram pernas. Pernas de gente. Mais acima, corpos. Mais acima, cabeças. Pessoas em pé, entre as árvores, em fileiras irregulares, como se estivessem assistindo a alguma peça. Homens, mulheres, alguns pequenos demais para serem adultos. Roupas de todo tipo, jaqueta, vestido, camisa xadrez, roupa de trabalhador, uniforme de posto, até um vestido de noiva meio sujo, eu achei ver no meio. Todos olhando para a estrada. Todos olhando para mim. Eu congelei. A lanterna tremeu na minha mão. Eu tentei contar quantos eram, mas não consegui. Conforme eu percorria o grupo com o olhar, parecia que apareciam mais. Atrás, nas sombras. Cada vez mais fundo dentro da mata. Então, um deles deu um passo à frente. Foi um som pequeno, seco, de folha pisada. O facho do farol pegou um pouco mais do corpo dele. Era alto, magro, parecia com o primeiro homem que eu tinha visto na estrada. A mesma jaqueta escura, o mesmo jeito de segurar as mãos. Ele levantou o braço. Devagar, devagar demais, como se o ar fosse espesso e puxasse o movimento. Eu ouvi uma voz, mas não era a voz do rádio dessa vez. Era minha própria voz, dentro da minha cabeça, dizendo: vai até lá, só um pouco, vê o que eles querem. Um arrepio subiu da sola do pé até o topo da cabeça. Eu não sou de ouvir voz interior assim, ainda mais voz me mandando ir na direção de coisa errada. Dei um passo para trás, e foi nesse momento que ouvi um sussurro do meu lado. Não da mata, não do rádio, bem perto. É falta de respeito não aceitar ajuda, amigo. Virei o pescoço tão rápido que senti a musculatura doer. Não havia ninguém ao meu lado. Só o caminhão, alguns metros atrás, e a escuridão além. Quando voltei os olhos para frente, as pessoas na mata estavam mais próximas. Eu não vi elas andando. Eu não ouvi passo nenhum. Simplesmente, o espaço entre nós tinha diminuído. Agora, eu conseguia ver que aquilo que eu chamava de sombra no rosto não era só sombra. Era como uma névoa escura, grudada na região dos olhos, se mexendo sozinha, como fumaça virando sempre para o mesmo lado. Alguns dos corpos pareciam ligeiramente desfocados, como se não pertencessem completamente ali. Outros, nítidos demais. A sensação era de um velório sem caixão, onde todos olham na mesma direção, esperando alguém chegar. E eu sabia quem era esse alguém. O ar ficou gelado de repente. Minha respiração começou a sair em baforadas brancas, mesmo não estando tão frio assim. Meu instinto gritou, finalmente, mais alto que a curiosidade. Eu corri de volta para o caminhão, subi, bati a porta com força, travei, tentei ligar. A chave virou. Nada. Nem clique de motor de arranque. Nada. Girei de novo, mais forte. Nada. Era como se alguém tivesse arrancado o coração do caminhão, enquanto eu estava lá fora. O rádio acendeu. Eu não encostei nele. A mesma voz voltou. Calma. Não precisa ter pressa. A gente só quer conversar. Meu peito doía. Eu sentia o sangue bater nas têmporas. O que vocês querem? Perguntei, sem perceber que estava chamando aquilo de vocês. Um barulhinho de estática antecedeu a resposta. Queremos companhia. A estrada é muito vazia à noite. Um riso curto depois. E você tem o tipo de coração que a gente gosta. Eu não entendi na hora. Tipo de coração? A voz pareceu se divertir. Cansado, amargo, cheio de arrependimento. Gosta de olhar para trás, mas não tem coragem de parar. Esse tipo pega fácil. Eu apertei o volante com mais força. Não era possível que aquilo soubesse da minha vida. Das brigas em casa, das promessas que eu fiz pro meu filho, e não cumpri, das noites em que dirigi chorando, e limpei o rosto antes de chegar no posto para ninguém perceber. Mas sabia, eu senti na forma como a voz falava, como se alguém tivesse virado meu peito do avesso e lido cada coisa que eu escondia de mim mesmo. De onde você me conhece? Perguntei, mais para ganhar tempo do que esperando resposta. Dessa vez, a voz não respondeu de imediato.
Quando falou, tava mais baixa, mais perto. A estrada guarda tudo, amigo. Cada vez que você passou por aqui com raiva, cansado, sem vontade de viver, a estrada ouviu. Ela guarda grito, guarda suspiro, guarda pensamento que você tem medo de admitir. A gente é só a forma que isso encontrou para falar. Enquanto ele falava, eu ouvi de novo os passos, dessa vez, mais nítidos. Dezenas de passos rodeando o caminhão. Abre a porta, a voz pediu, mansa. Deixa a gente entrar. A gente te mostra uma saída. Minha mão começou a ir sozinha para a maçaneta. Não era só vontade. Era como se um imã puxasse. Eu sentia que, se abrisse só 1 centímetro, alguma coisa muito antiga ia aproveitar a fresta. Eu tremia inteiro. Não sei explicar direito o que me segurou. Talvez a lembrança do meu filho, com 5 anos, segurando o desenho de um caminhão torto e dizendo que aquele era eu. Talvez o jeito que minha mulher me olhou da última vez que saí, como se aquela partida pudesse ser a última. Talvez Deus, talvez santo, talvez só o restinho de amor próprio que sobrou em mim. O fato é que eu segurei minha própria mão com a outra, afastando ela da maçaneta, como se lutasse contra uma pessoa invisível. Comecei a rezar. Não uma reza bonita, decorada. Fui misturando pedaços de oração que lembrava da infância, pedindo proteção, pedindo para ir embora dali com vida, prometendo que ia mudar, que ia parar de rodar tanto, que ia ser melhor. O rádio chiou forte, incomodado. As luzes do painel piscaram. O caminhão tremeu com novas batidas na carroceria. Você não confia na gente? A voz perguntou, agora grossa, sem gentileza. Eu fechei os olhos e continuei rezando. As batidas ficaram mais fortes, como se dezenas de mãos esmurrassem as laterais do caminhão. Alguma coisa arranhou a porta do lado do carona, fazendo um som de unha no metal. Eu senti cada segundo como se durasse 1 minuto inteiro, até que parou. De repente, tudo. As batidas cessaram. Os passos se afastaram. O rádio fez um estalo seco e desligou sozinho. Abri os olhos, ofegante, com o corpo inteiro dolorido de tensão. Experimentei girar a chave de novo. O motor pegou de primeira. Funcionou liso, como se nada tivesse acontecido. Por alguns segundos eu não acreditei. Fiquei parado, só ouvindo o ronco do motor, tentando entender se aquilo era real. Olhei pelo para-brisa. O farol do Fusca ainda estava aceso, mas a mata atrás estava vazia. Nenhuma figura, nenhuma sombra de gente, nada. Pensei em olhar pelo retrovisor, mas alguma coisa em mim disse que não era uma boa ideia. Engatei a marcha, desviei do carro atravessado com cuidado, quase encostando a roda no barranco, e segui. A estrada parecia um pouco diferente. O ar parecia menos pesado, mas eu ainda sentia um olhar grudado na nuca. Demorou mais do que deveria para eu enxergar as primeiras luzes de civilização. Um clarão amarelado ao longe, subindo do meio de uma espécie de vale. Era um pequeno povoado, daqueles que crescem grudados na estrada, com um bar, um posto, uma venda e umas poucas casas. Quando passei pela placa torta com o nome do lugar, senti uma vontade enorme de encostar. Não era sono, era necessidade de estar perto de gente viva. Vi o posto, 2 bombas antigas, uma luz branca piscando. Encostei o caminhão, desliguei o motor, puxei o freio de mão, e fiquei alguns segundos com a testa encostada no volante, respirando fundo. Desci devagar. O cheiro de gasolina, óleo velho e cigarro queimado me pareceu o perfume mais aconchegante do mundo. Um senhor de uns 60 e tantos anos, barba por fazer, camisa aberta no peito, saiu de dentro da lojinha do posto secando as mãos num pano. Boa noite, ele disse. Boa, respondi, meio rouco. Vindo de onde nesse horário? Da fábrica lá de cima, falei. Tô indo para a Serra Negra. Ele fez um pensativo. E veio por qual lado? Eu hesitei um segundo. Pela estrada antiga. Os olhos dele mudaram na hora. Não foi grande coisa, mas eu percebi. A expressão cansada ficou tensa, como se uma peça tivesse encaixado na cabeça dele. De noite? Ele insistiu. De noite. Ele caminhou até a frente do caminhão, passou a mão pela lataria como se procurasse alguma marca. Te aconteceu alguma coisa no caminho? Perguntou sem rodeios, como se a resposta já estivesse pronta. Eu encarei o homem. Ele tinha o tipo de olhar de quem já viu muita coisa que preferia não ter visto. Pensei em mentir, dizer que não, que só estranhei a escuridão, mas a verdade escorregou da minha boca antes que eu percebesse.
Sim, ele assentiu, como se confirmasse uma conta. Eles falaram com você? Meu corpo inteiro gelou de novo. Como o senhor sabe? Ele apontou para uma cadeira de plástico ao lado da porta da lojinha. Senta aqui um pouco. Você ainda está com a estrada grudada em você. Dá para ver de longe. Eu sentei, ele também. Por alguns instantes, ficamos em silêncio. Eu ouvindo meu próprio coração nos ouvidos, ele parecendo escolher as próximas palavras. Você não é o primeiro a chegar aqui desse jeito, ele começou, e duvido que vai ser o último. Essa estrada velha aí, tem coisa que a gente finge que não vê, mas não dá para negar para sempre. Ele apoiou os cotovelos nos joelhos, entrelaçou as mãos. Uns chegam falando de luz que some, de carro que aparece e desaparece. Outros, de gente na beira da pista. Mas tem sempre uma coisa em comum. Todos dizem que, em algum momento, alguém ofereceu ajuda. Ele me olhou, atento. Ofereceram para você também, não ofereceram? Eu respirei fundo. Ofereceram. Apontei para o caminhão, pelo rádio. E, lá fora também. Ele fez que sim, sem se surpreender. E você aceitou? Sacudi a cabeça. Não. Seu rosto relaxou um pouco, como se essa resposta fosse decisiva. Então você teve sorte, ele disse. Sorte? Repeti. Eu quase morri de medo lá dentro. Ele deu um sorrisinho triste. É, sorte, porque tem gente que aceita sem perceber. E quando vê, já não está mais do lado de cá. Eu franzi a testa. Do lado de cá? Ele inclinou um pouco a cabeça, como se estivesse escutando alguma coisa que eu não escutava. Me conta com calma o que aconteceu com você, passo a passo, sem pular nada. Aí eu te explico o que eu sei. Eu respirei fundo de novo e comecei a falar. Do frentista do posto anterior, da bifurcação, do primeiro homem na beira da estrada, da mulher sem olhos, do carro atravessado, das pessoas na mata, da voz no rádio, das batidas no caminhão, da vontade quase irresistível de abrir a porta. Enquanto eu descrevia, ele não me interrompia. Às vezes fechava os olhos, como se confirmasse alguma lembrança antiga. Quando terminei, um silêncio pesado caiu de novo. É sempre assim, ele murmurou. Eles vão ficando mais ousados a cada ano. Eles quem? Perguntei. Ele respirou fundo, como se cansasse só de pensar. Eu chamo de os de lá. Tem quem diga que são almas de gente que morreu na estrada. Tem quem jure que são outra coisa, que nunca foram gente. Mas, para mim, é tudo uma coisa só, resto de medo, dor, desespero que grudou nesse pedaço de mundo e criou forma. E essa forma aprendeu um truque, imitar aquilo que a gente precisa. E o que eu precisava? Perguntei, quase com raiva. De medo? Ele balançou a cabeça. De alguém dizendo que você não estava sozinho. Mesmo que fosse mentira. As palavras acertaram um ponto sensível que eu escondia de todo mundo. Eu não respondi. Não precisava. Eles chamam gente que está com o coração pesado, ele continuou. Caminhoneiro com saudade demais de casa. Gente que já pensou em acelerar o caminhão numa ribanceira para acabar com tudo. Gente que roda por rodar. A estrada sente isso, e essa coisa que mora nela usa como cheiro. Ele apontou para mim. Você exalava isso quando chegou. Ainda exala um pouco, mas menos. Sinal de que você resistiu. Eu encarei o asfalto, pensando nas vezes em que, dirigindo sozinho, imaginei como seria se tudo simplesmente acabasse numa curva. Nunca fiz nada, mas o pensamento esteve lá, escondido. E agora alguém, ou alguma coisa, parecia ter farejado aquilo. E se eu tivesse aberto a porta? Perguntei, a voz baixa. O homem apertou os lábios. Aí você não estava aqui sentado conversando comigo. Fez uma pausa. O caminhão provavelmente seria encontrado mais para frente, encostado em algum lugar, vazio. Igual já aconteceu. Quantas vezes? Arrisquei. Ele não respondeu de imediato. Olhou para o escuro além das luzes do posto, como se pudesse ver a estrada antiga daqui. Mais vezes do que eu gostaria de contar, disse. Enfim, eu fiquei em silêncio um tempo. O vento frio balançava a lona do caminhão, fazendo um barulho ritmado. Por que eu consegui sair? Perguntei. O caminhão pegou de repente. Eles pararam de bater. Por quê? Ele me olhou sério. Porque você disse não na hora certa. Levantou um dedo. Uma vez que você abre a porta, mesmo que seja só um pouco, não é você que manda mais. Eles mandam. A estrada inteira vira contra você. E se eu pegasse outro caminho, não adiantaria. Tem dia que a estrada escolhe. E, nesse dia, ou você aceita a ajuda dela para morrer,
ou diz não e pede ajuda de outro lugar para viver. Ele disse outro lugar de um jeito que eu entendi, mesmo sem ele falar a palavra. É por isso que você mantém esse posto aberto até tarde? Perguntei, para ver quem sai da estrada antiga? Ele deu de ombros. Parte disso, sim, parte porque é o que eu sei fazer, e parte porque eu tenho dívida com quem me tirou de lá. Eu franzi a testa. O senhor também. Deixei a frase no ar. Ele assentiu. Também. Só que, no meu caso, eu não resisti tanto quanto você. E é por isso que eu sei que esse negócio não é brincadeira. Ele olhou para o relógio de pulso, depois para mim. Mas isso é história longa. E noite fria. Se você ainda quer ir até Serra Negra hoje, eu te aconselho a descansar pelo menos 1 hora, comer alguma coisa quente, deixar a cabeça desacelerar. A estrada antiga já pegou tudo que podia de você hoje. Se você voltar para ela com a cabeça pesada desse jeito, ela pode tentar de novo. Eu torci a boca. E a rodovia principal, por lá você está mais seguro. Ele sorriu de lado. A estrada antiga liga esse povoado ao nada, mas a principal leva para a vida normal. O problema é achar a entrada certa no breu. Enquanto ele falava, eu senti um cansaço imenso cair sobre mim. Não era só físico, era como se a adrenalina estivesse indo embora e deixando um vazio pesado. Tem um prato de comida quente aí? Perguntei. Ele apontou para dentro. Tem sim, arroz, feijão e um resto de carne de panela. Nada de restaurante chique, mas enche. Eu levantei, antes de entrar, olhei uma última vez para a estrada de onde eu tinha vindo. A faixa escura sumia atrás de umas árvores, como se nunca tivesse existido. Mesmo assim, eu sentia. Sabia que, em algum lugar daquela escuridão, havia olhos ainda me olhando, talvez esperando uma segunda chance. Eu só não fazia ideia de que aquela noite ainda não tinha acabado. Nem de que, antes de amanhecer, eu ia entender de verdade, porque nunca se deve aceitar ajuda de estranhos na estrada antiga. Entrei na lanchonete do posto ainda meio trêmulo, como se a estrada estivesse grudada na minha pele. O interior era simples. Balcão de inox, 2 mesas de plástico, uma prateleira com salgados secos e uma televisão velha passando um jogo repetido. O cheiro de café queimado misturado com gordura velha, que em qualquer outro dia seria ruim, naquela hora parecia reconfortante. O homem que havia me atendido, seu Amaro, como eu descobri depois, pegou um prato fundo, colocou arroz, feijão e carne de panela. A comida fumegante soltava um cheiro tão bom que minhas mãos quase pararam de tremer só de sentir o vapor. Sentei, comi devagar no começo, depois comi rápido, como se meu corpo estivesse tentando recuperar algo que perdeu no caminho. Seu Amaro sentou na mesa da frente, de lado, observando sem pressa, como um médico observando o paciente depois de uma crise. Ele não fazia perguntas, não interrompia, apenas esperava. Quando terminei de comer, ele trouxe um copo de água. Melhorou o tremor? Perguntou. Um pouco, respondi. Ele fechou os olhos por um instante. A estrada mexe com o corpo da gente. Quem chega aqui depois de passar por ela à noite sempre chega com o mesmo olhar. É um olhar vazio. E, ao mesmo tempo, assustado. Um olhar que parece estar vendo uma coisa que ficou para trás, mas continua vindo. Eu respirei fundo. O Senhor falou que devia isso a alguém, que não era para eu aceitar ajuda. Olhei bem nos olhos dele. E agora eu quero saber, o que aconteceu com o senhor naquela estrada? Seu Amaro ficou um tempo sem dizer nada. Os olhos dele se perderam por alguns segundos num ponto invisível na parede da lanchonete. Depois ele tirou o boné, passou a mão no cabelo ralo e começou, com a voz baixa. Eu tinha 31 anos. Era caminhoneiro igual você. Trabalhava para uma transportadora pequena, de família. Um dia, recebi um frete para entregar numa cidade lá para cima. Era começo de inverno também, parecido com hoje. Ele apoiou os cotovelos na mesa. Eu estava cansado. Tinha brigado com minha mulher. Minha filha tinha febre, e eu saí de casa sem dar beijo nela. Tava com o coração pesado. Do jeito que você tava quando chegou. Aquela frase me acertou forte. Eu passei pela estrada antiga, Amaro continuou. Nessa mesma curva, nesse mesmo trecho que você descreveu. E, do mesmo jeito que aconteceu com você, alguém me acenou na beira da pista. Ele respirou fundo. Era meu pai. Eu senti um arrepio subir pela espinha. Ele tinha morrido fazia 3 anos. Doença no coração. Eu vi o corpo dele.
Carreguei o caixão, enterrei com minhas mãos. Mas, naquela noite, quando ele levantou o braço e me chamou, eu acreditei, eu queria acreditar. A voz dele tremia, mas ele continuou. Encostei o caminhão, desci, andei até ele. Eu tava chorando, sem vergonha nenhuma. E quando cheguei perto, meio metro dele, eu vi que não era meu pai. Era uma mistura, uma coisa que mudava enquanto eu olhava. Ora parecia meu pai com a cara mais magra. Ora parecia um desconhecido. Ora parecia um homem que tinha morrido atropelado anos antes naquela mesma estrada. Ele engoliu seco, e aquilo estendeu a mão para mim. Até hoje, eu não sei como eu não peguei. Talvez Deus tenha segurado meu braço. Talvez tenha sido medo mesmo. Eu dei 2 passos para trás. Ele bateu na mesa. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Eu estava imóvel, ouvindo cada palavra. Quando percebi que aquilo não era meu pai, comecei a recuar. Mas a estrada não gosta de perder o que ela acha que é dela. A coisa veio atrás de mim, e, atrás dela, mais gente saiu da mata. Passou a mão pelo rosto, tremendo. Gente sem olho, gente sem rosto, gente com buraco no lugar da boca, tudo caminhando no meu rumo. E eu percebi a tempo que eles não estavam me perseguindo, eles estavam me cercando, fechando os lados, me encurralando para eu não conseguir fugir. A sensação de déjà vu me atingiu como uma martelada. E como o senhor escapou? Perguntei. Seu Amaro riu, um riso amargo. Do mesmo jeito que você, correndo para dentro do caminhão. Mas aí ele falou algo que me gelou. A diferença é que, no meu caso, eles abriram a porta. Meu corpo gelou inteiro. Como assim? Ele olhou para mim com olhos cansados demais para ter emoção. A porta. Eu tranquei, mas destrancou sozinha. Eu ouvi o clique, e a maçaneta abaixou devagar. Devagar, devagar. Estremeceu. Eu empurrei a porta com tudo, mas parecia que tinha 5 pessoas do outro lado empurrando de volta. Quando finalmente consegui fechar, meu braço já doía. E eu sabia que, se aquela porta abrisse, não tinha volta. E então ele disse: o caminhão não pegou por quase 10 minutos. Respirou fundo. 10 minutos intermináveis, com eles batendo na lataria, arranhando o vidro, puxando a maçaneta, chamando meu nome. Fez uma pausa. Meu nome. Eles sabiam meu nome. E a voz que chamava era igual à da minha filha pequena. Eu fechei os olhos, tentando não imaginar aquilo. Quando ele continuou, a voz estava mais trêmula. Quando o motor finalmente pegou, eu entrei na pista sem olhar nada. O caminhão pulou no barranco, quase virou, mas eu consegui sair. Dirigi até aqui, esse mesmo posto. Eu era dono do caminhão naquela época. Depois daquilo, nunca mais consegui dirigir de noite. Olhou em volta. Eu comprei esse posto com o dinheiro da venda. Parei de rodar. Mas nunca abandonei a estrada de vez. Fiquei aqui, esperando quem saísse da estrada antiga, porque alguém fez isso por mim antes. Eu franzi a testa. Fez o quê? Seu Amaro apontou para o rádio velho no canto do balcão. Me chamou pelo rádio. Uma voz de mulher. Não sei quem era. Nunca descobri. Mas disse para eu correr e não olhar para trás. Sorriu, cansado. Eu corri, e sobrevivi. Agora eu faço pelos outros. É minha dívida. Ficamos em silêncio. Só o vento batendo na lona do caminhão lá fora. Agora ele disse: deixa eu te explicar o que aconteceu com você hoje. Eu me ajeitei na cadeira. Ele começou: tem 3 tipos de aparição naquela estrada. 3. Cada uma com um objetivo. Ele levantou 3 dedos. Primeiro, os solitários. Baixou um dedo. Esses você viu primeiro. O homem de chapéu, a mulher de vestido. Eles ficam na beira da pista. São iscas. Tentam te fazer parar. Baixou o segundo dedo. Segundo, os observadores. Os da mata? Perguntei. Ele assentiu. Exato. Eles só aparecem quando você já está marcado. Eles te vigiam. E se você hesita, eles avançam. Por fim, baixou o último dedo. E o terceiro tipo são os que falam. Suspirou. Esses são os piores. Eles já entraram no seu caminhão. Não como gente, como voz. Bateu no rádio. Quando eles falam pelo rádio, é porque já sentiram que podem te puxar. Eu engoli seco. E por que pararam? Porque me deixaram ir? Ele apontou o dedo para mim. Porque você resistiu na hora mais importante. Se inclinou para a frente. Quando você rezou, eles recuaram.
Fez uma pausa e completou: mas não desistiram de você. Como assim? Perguntei, com o peito apertado. Ele olhou para a porta de vidro do posto. A rua vazia. A escuridão além das luzes. Eles seguem quem chama atenção. Eles seguem quem tem medo. Eles seguem cheiro de arrependimento. Virou para mim. Você acha mesmo que eles só ficam naquela estrada? Um frio profundo cortou minha coluna. Meu coração acelerou. Eles vieram atrás de mim. Ele não respondeu. O silêncio dele foi a resposta. Mas, como eu saio disso? Perguntei, quase implorando. Seu Amaro respirou fundo. Você já saiu uma vez. Apoesse alguns segundos. Agora precisa sair de novo. Antes que eu pudesse perguntar o que isso significava, ouvimos um barulho seco, metálico, atrás de mim, do lado de fora, na carroceria do meu caminhão. Parecia um socão, tão forte que o vidro da lanchonete tremeu. Eu virei na hora. O som ecoou de novo. BAM, BAM, BAM. 3 batidas, fortes, pesadas, como se alguém estivesse usando as 2 mãos para bater com força. Meu corpo gelou. Seu Amaro se levantou devagar. Eles estão testando. Testando o quê? Minha voz falhou. Se você abre, se você chama. Olhou para mim como se estivesse olhando para um filho. A segunda tentativa sempre é pior que a primeira. Outra batida, dessa vez mais alta, como se tivesse vindo da porta da cabine. Eu dei um passo para trás instintivamente. Seu Amaro pegou alguma coisa embaixo do balcão. Um rádio portátil velho, de pilha. Escuta, ele disse quando o rádio começa a pegar som sem estar ligado na tomada. É porque eles estão próximos. Ele girou um botão. O rádio chiou, de leve no começo, depois forte. Uma voz quase imperceptível apareceu no meio do chiado. AM 3, go. Meu coração travou. Eu conhecia aquela voz. Era a mesma que tinha falado comigo dentro do caminhão. Eles te seguiram, seu Amaro confirmou, com tristeza. Mas por quê? Perguntei, a respiração acelerada. Eu não abri a porta. Ele se aproximou de mim. Você não abriu, mas pensou em abrir. Isso basta para eles sentirem o cheiro. Outra batida, agora mais perto. Perto demais. Como se alguém estivesse arranhando a pintura da porta da cabine com unhas longas. O que eu faço? Perguntei, desesperado. Seu Amaro levantou o rádio portátil. Ouvi essa voz. O chiado aumentou. A voz no rádio ficou mais clara, mais nítida, mais próxima. Deixa, Jen, tra. Eu dei um passo para trás. Se você responder, seu Amaro disse, acabou. Eles entram. Aproximou-se mais de mim. Então fique quieto. Não diga nada. Não sinta raiva. Não sinta pena. Não sinta curiosidade. Respirou fundo. E, quando eu mandar, você corre pro caminhão e liga o motor. Não olha para nada. Não encosta em nada. Nem se alguém chamar pelo seu nome. O rádio repetiu, na mesma voz arranhada. Pô, RTA. Meu sangue gelou. A voz repetiu outra frase. Uma frase que eu nunca mais esqueci. A gente ainda está com fome. Seu Amaro desligou o rádio na hora. Tá na hora, ele disse, firme. As luzes do posto piscaram. Por meio segundo tudo ficou escuro. Quando acendeu de novo, eu juro por Deus, havia uma sombra encostada no caminhão. Ela não tinha forma definida, mas tinha altura de gente. E parecia olhar para mim. Seu Amaro apertou meu braço. Agora, vai. Eu corri. Corri como se minha vida inteira dependesse de cada passo. Porque dependia. A porta da cabine já estava destravada, o que me deu mais desespero ainda. Subi, bati a porta com força, travei, virei a chave. O motor não pegou. Não, eu gritei, socando o volante. Não, agora não. Lá fora, passos, vários, cercando o caminhão. Eu tentei de novo. Nada. Então ouvi, bem perto, do lado da porta do motorista, a voz. Amigo, você não precisa ir. Fez um ruído como risada. A gente só quer conversar. O vidro ao meu lado começou a embaçar, como se alguém estivesse respirando muito perto do outro lado. Eu tentei não olhar, mas olhei, e vi uma marca de mão, uma mão inteira, pressionada contra o vidro por dentro da sombra, dedos longos demais, o formato errado. Eu engasguei, tentei de novo ligar. O motor chiou, virou, falhou, e então, pegou, explodiu em vida, como se quebrasse algo pesado. Engatei, acelerei,
Quase levei metade da bomba do posto junto. Saí cantando pneu. No retrovisor, contra toda a minha vontade, eu vi uma coisa que nunca mais ousei descrever para ninguém. Uma sombra, alta, e atrás dela, muitas outras, paradas, olhando. Seu Amaro estava na porta do posto, com a mão no peito, como quem ora por alguém que ainda não está salvo. Eu virei para o lado da rodovia principal, seguindo sua instrução. Não olhei para trás de novo. A estrada antiga ficou para trás, sumindo na escuridão. Eu só parei quando cheguei a um ponto da rodovia com movimento, caminhões passando, luzes, vida. Ali eu estacionei, encostei a cabeça no volante e chorei pela primeira vez em muitos anos. Não era choro de medo, era choro de alguém que percebeu, finalmente, que tem coisa no mundo que não quer só te ver, quer te levar, e que, naquela noite, por muito pouco, eu não fui. Desde então, toda vez que escuto alguém contando história de ajuda na estrada, eu digo sempre a mesma coisa. Se você estiver sozinho, de madrugada, numa estrada antiga, e alguém te chamar, não responde, não olha, não desacelera, porque ajuda verdadeira não espera no escuro.